A percepção é um modo de sentir o mundo. Esse vídeo aqui é inspirado num vídeo da Casa do Saber, chamado de Filosofia e Percepção. O link está logo aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Mas fique até o final porque eu tenho uma surpresinha para você. Como eu falei antes, a percepção é um modo de sentir o mundo. A percepção sempre existiu. A grande questão é que as conversas entre percepção e conhecimento, percepção e razão, elas foram mudando no decorrer da nossa construção cultural e intelectual. Principalmente no decorrer do século XVIII, também conhecido como século das luzes, ou século da filosofia, e muito mais conhecido como iluminismo. No iluminismo, naquele momento de grande efervescência cultural e de conhecimento, a percepção começou a ser colocada para segundo ou terceiro plano. Ela começou a ser vista como algo frágil, principalmente porque na época do iluminismo, a razão começou a entrar com uma força gigantesca no pensamento geral. E a percepção veio como se fosse uma coisa que atrapalhasse o pensamento cognitivo. E juntamente com a razão veio o pensamento científico, veio a lógica do método científico. E nessa junção entre razão e método científico, a percepção veio que não, a percepção vai atrapalhar, a percepção vai atrapalhar. Então, vamos colocar a percepção como um advento inferior do nosso intelecto. Então, não leve muito em consideração o que você percebe. Leve em consideração os fatos, leve em consideração os métodos, principalmente o método científico. Do ponto de vista do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, a gente é estimulado muito a usar nosso intelecto, a nossa razão, para a tomada de decisões do dia a dia. E hoje, mais do que nunca, os aparatos teóricos valem muito mais do que a nossa percepção. Merleau-Ponty, um filósofo de 1908, atualizou o conceito de percepção para o século XX. Tá? Ele trouxe esse conceito de percepção com o objetivo de fazer com que abrir questionamentos, abrir problematizações e provocações em relação à percepção. Ele dizia que a hierarquização da percepção para uma esfera inferior do intelecto da gente restringia a forma que a gente percebia a vida e restringia a forma que a gente experienciava a vida. E Merleau-Ponty fez importantes questionamentos. Um questionamento bem bacana que ele fez foi o seguinte: quando nós estamos no mundo sem nenhuma ideia pré-concebida, a gente vai... Como é que o mundo chega no nosso corpo? Ele chega por um pensamento já elaborado ou ele chega a partir de uma sensibilidade? E se a gente for pensar desde a nossa infância até hoje, na vida adulta, se a gente tiver contato pela primeira vez com alguma coisa sem uma ideia pré-estabelecida, é a percepção que vai fazer o nosso primeiro contato sensível e vai mediar a nossa relação com as coisas e com as pessoas. Tem uma certa relação aí de percepção do nosso corpo com o mundo que vem antes do intelecto, que vem antes do pensamento elaborado. E essa percepção, ela vai mediar a nossa relação com o mundo, o que está à nossa volta. A nossa relação, como a gente coloca o nosso corpo no mundo. Depois isso se transforma num pensamento elaborado. Depois isso vai virando um pensamento que pode seguir para um pensamento mais racional, mas há uma prévia relação da percepção antes de chegar no intelecto. A percepção é o nosso contato imediato com o mundo. A grande questão é que a nossa sociedade, da forma que a gente está construindo a vida, com o uso excessivo de tecnologias, com o uso excessivo do pensamento já elaborado prévio a um processo de percepção, o nosso contato com o mundo ele vai ficando sem poros, ele vai ficando mais fechado, porque a gente já chega com um pensamento elaborado, com um pensamento intelectualizado. E o que é que o pensamento tem a ver com o corpo, Isaac? Tem tudo a ver com o corpo. Se a gente pega um contato com uma outra pessoa, um contato com uma experiência prática, uma experienciação de corpo, e você olha para aquela experienciação e você olha e diz assim, isso aí já é... Aí você começa a listar na sua cabeça que método é, que técnica é, que modo de fazer exercício é aquele, de onde é que ele tirou referência. Isso tudo é um pensamento intelectual, um pensamento elaborado, um pensamento que já vem
daqui de cima já querendo trazer a verdade sobre aquela experienciação. E a gente deixa de experienciar, deixa de experimentar, deixa de colocar o nosso corpo no mundo, porque a gente já tem a ideia pré-concebida. Ideias pré-concebidas a gente pode chamar também de preconceito, né? Então a gente tem um preconceito sobre aquela técnica, aquele método, aquela experienciação, e você não entra naquilo, você não experimenta aquilo. Se você fosse pensar em uma criança em relação ao adulto, a criança tem muito mais uma disponibilidade do corpo para fazer uma experiência, né, para uma experienciação, que é jogar o seu corpo naquela brincadeira, jogar o seu corpo naquela experiência e poder usar daquela experiência o máximo que ela puder afetar no corpo dela, né? Não necessariamente precisando elaborar intelectualmente. Quem elabora intelectualmente são os adultos, e nem todos os adultos. A grande questão é que essa elaboração teórica, essa elaboração racional, essa elaboração excessivamente distinta da percepção, separada da percepção, ela restringe a capacidade do nosso corpo experimentar a vida. Vou fazer aqui a primeira provocação do vídeo. Tá? Nem tudo que nos acontece na vida alcança o nosso intelecto. Mas tudo o que acontece na vida alcança o nosso corpo. Merleau-Ponty chamava isso de pré-reflexão. Aqui, Merleau-Ponty traz um certo encantamento, é um convite ao encantamento com a vida. É o convite a olhar as coisas com olhares não preconceituosos, não preconcebidos. É olhar para qualquer coisa como se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo. Ah, Zac, mas não é a primeira vez que eu estou vendo isso. Use outras formas de ver a vida. Use outras formas de ver o mundo. Use outras formas de colocar seu corpo no mundo. Isso é um convite. Isso não é um tem que ser. Mas esse convite é porque a gente já fez isso em algum momento na nossa vida. Se a gente não faz isso, a gente restringe a forma da gente viver. Então eu faço esse convite para você. Para a gente olhar a vida por ângulos diferentes. Para a gente olhar o corpo da gente por ângulos diferentes. E a segunda provocação que eu coloco para você hoje, eu sei que eu estou falando muito da razão em dicotomia com a percepção, mas não é uma dicotomia. A vida não é dicotômica. A vida é múltipla. A vida é variação. Então a segunda provocação que eu quero trazer é o seguinte. A gente, como humanidade, quando descobrimos, né, quando encontramos a razão como um modo fantástico de ver a vida, nós esquecemos a percepção e colocamos a percepção para segundo ou terceiro plano. Por que a gente, ao invés de, quando a gente traz a percepção, a gente joga a razão fora, por que a gente não faz percepção e razão? Porque se a gente tem essas capacidades, essas habilidades, esses contatos com diferentes formas de viver, diferentes formas de nos colocar no mundo e de perceber a vida, por que a gente não usa percepção e razão, ao invés de dizer percepção ou razão? Essa é uma provocação que eu queria fazer para você agora. E se você topar agora, eu vou lhe dar aquele presentinho que eu prometi no comecinho do vídeo, tá bom? E vou fazer uma experienciação de percepção com você. Então vou pedir para você fazer o seguinte. Tire todas as distrações agora, se coloque numa posição confortável. Se quiser dar uma pausa nesse vídeo agora, coloque-se em posição confortável, tire as distrações perto e aí você vai agora só escutar o que eu estou pedindo para você fazer, tá joia? Então a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte. Coloque as suas mãos ou os seus pés, tá? Um ao lado do outro, de olhos abertos. Olhe para essas duas extremidades aí, se forem as mãos ou os pés, e toque um no outro. Eu vou usar o exemplo das mãos, tá? Pegue nas suas mãos, segure as mãos, aperte-as, sinta a textura da pele, sinta as reentrâncias, toque nas articulações, toque nos espaços entre os dedos, toque nas unhas, nas pontas dos dedos.
Faça toques leves, uma mão na outra. Entrelace os dedos. Aperte uma mão bem forte na outra. Segure com muita força. E agora solte. E agora você vai sentir a textura da sua pele. Sentir a textura da palma, do dorso. Apertar os dedos. Se quiser estalar os dedos, pode. E agora eu vou pedir para você colocar suas mãos de volta na mesa. Como é que elas estão? Queria agora que você deixasse nos comentários aqui do vídeo as percepções elaboradas e não elaboradas, de forma livre. O que é que você achou dessa experiência? O que é que você achou desse vídeo? E se você puder curtir, né, dá um joinha. Se você puder comentar e puder compartilhar esse vídeo, eu já agradeço imensamente. Isso me ajuda bastante para eu poder construir outros conteúdos aqui para o canal. Tá bom? Aqui embaixo vão minhas redes sociais, se você quiser me conectar por lá também, para saber um pouquinho mais do meu trabalho sobre corpo. E vamos lá, trabalhar nossas sensibilidades, nossas percepções e agregar mais ainda as nossas potências de pensamento e de colocar o nosso corpo no mundo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.